Fala, macumbeiros! Hoje estou aqui na comunidade do Coque, Ilha de Joana Bezerra, no terreiro de Oiaguerê, na casa de Pai Negro. Pai Negro, sua bênção. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por você estar me recebendo. A casa é nossa, é de Anção, né? Axé. E lê axé. A casa é de Anção. Pai Negro, para a gente começar e sendo bem direto, eu queria primeiro conhecer o senhor. Seu nome de batismo, que eu só lhe conheço como Pai Negro. É. E aí, logo em seguida, eu queria que o senhor me dissesse, Pai Negro, quando foi que o candomblé, a espiritualidade, lhe chamou? Eu já dava de herança. Né? Meu nome é Everaldo Carneiro da Silva. Trago a descendência de Etelvina Marlene Carneiro da Silva. Sou do povo Xambá, minha avó era Xambá. Mas aí eu fui com uma obrigação no Nagô, Queto e tomei Xambá. E agora estou com os africanos, porque não tinha mais obrigação para mim tomar aqui. Fechei meu corão, tomei todas as minhas obrigações e tive que procurar evoluir, porque eu só estava voltando a dar obrigações de lá para cá. Não ia aprender mais nada, porque eu já sabia de tudo, eu queria saber mais. Então fui buscar os africanos. Meu babalaú, eu sou do axé, do King, agora, e E o Babaquinho lá em São Paulo. No tempo de Oduduá, eu sou de lá do Dudu. E assim voltei às minhas origens, como diz a história. Mas eu iniciei muito cedo, porque todo mundo da minha família já é do santo. Minha avó já era do santo, a minha bisavó era de Alorixá. Essa casa, por sinal, era de Nanã, Burucu. E minha tia ficou tomando conta, Eurides, que era de Anção, o Xangô. Sou do axé, tomei a obrigação com Antônio de Odé, foi meu primeiro babalorixá aqui. Depois eu fui tomar obrigação no Pina com outras orixá, mas não foi obrigação, porque eu tomei o Ori. Bauri, a gente dá até no cliente, né? Mas obrigações eu tomei. Aí depois, agora por último, eu fui fazer queto na casa de Roberto Queirá. Tomei obrigação com o Roberto, mas estou dando um pouquinho. Mas no caso, meu pai, aí o senhor diz que nasceu de dentro. O senhor já nasceu dentro do terreiro, esse terreiro já é um terreiro herdado, não é isso? Na sua infância, na sua adolescência, mesmo o senhor nascendo dentro dessa cultura toda, dessa religiosidade toda, teve algum momento específico que o senhor disse, eu não posso correr, é isso que eu tenho que fazer? Sim, porque eu não queria tomar conta da casa do santo. Mas eu tinha que tomar obrigação e o santo me chamava. Então eu apanhei muito, fui tocar no fogo, sou todo marcado aqui. Como assim? O senhor pegou? Minha ação me jogou dentro do fogo, então por Nossa, isso que eu sou todo bem. queimado. E tive que ir para dentro do orixá, porque minha avó era firme. Eu disse, meu filho, ou você segue ou você não vai ter longa vida. E ninguém quer morrer. Aí eu queria viver e fui para dentro do santo, criei amor e fiquei. Então, mas eu poderia... tinha 11 anos de idade quando eu tomei a obrigação com o Antônio de Odé. Fiz diálogo com 11 anos de idade. Então o senhor poderia dizer que o candomblé segurou o senhor primeiramente pela dor até o senhor aprender o amor? Sim. Foi? Sim. Mas, e sempre foi aqui dentro da comunidade do Coque a sua vida espiritual? Não, porque aqui era a casa da minha avó, ali no outro lado era a casa de Maria de Panta, que era minha tia, que eu tomava conta da casa dela também, e meu candomblé era da Ibiribeira. Veja que diferença, na Ibiribeira. Quem tomava conta do candomblé da minha tia, Doralice do carro. Isso você tinha quantos anos, quando o senhor tomava conta desse lugar todo? 14 anos. 14 anos, pai. Então o senhor realmente se tornou sacerdote bem cedo. Bem cedo, porque eu tinha que tomar conta, e como elas eram de Alorixá, só quem tinha, elas podiam me dar a mão para cortar, mas elas nunca se manifestaram eu tomar frente e pegar na obediência. Então, quem cortava da casa dela, eu aprendi a cortar muito cedo, porque eu era tipo um cipá da casa. Então, eu tinha que cortar na casa de todo mundo, porque ela era pronta, mas elas nunca cortaram para Inhaçã e nunca cortaram para Exu.
Eu conheço muito o candomblé do coque, eu toquei maracatu no maracatu de Deusinha, toquei afoxé no afoxé de Jurema, que eu não sei nem se é vivo ainda. Sim, sim. É vivo, né? Pronto, e eu vejo que... até mesmo comissão. É seu irmão? Axé. E aí, vendo dentro todas essas casas, o único que continua até hoje, firme e forte, tendo uma casa grande, tendo um axé grande, é o senhor. E aí eu pergunto ao senhor, como é para o senhor se tornar um babá tão respeitado, não só no meio religioso, mas dentro da própria comunidade, sabendo para vocês que o coque é uma comunidade periférica, é uma periferia, ou para vocês conhecem, é uma favela. E Pai Negro está aqui há muitos anos. Para o senhor, como é segurar uma axé dentro de uma comunidade? Assim, respeito, né? Amor. Eu nunca digo nunca, porque eu nunca sei de nada. E todo mundo começou a me respeitar, porque eu comecei com muito respeito. Quando pouco eu tinha, eu dividia. E respeitando todo mundo. E assim foi a época da minha casa, né? Minha avó me ensinou que a gente tinha que interromper e se dar com o bom e com o ruim. E no tempo deles, eles diziam assim, se quando acender uma vela para Deus, a vela acendeu para o diabo. Quando acender uma vela para São Jorge, acenda para o dragão. E aí, o senhor, nesse tempo, o senhor sofreu alguma perseguição aqui dentro? Não, nunca, porque até os terreiros que sofreram perseguições mandavam me chamar para me tomar a frente da casa alheia que eu me sentia. Não era meu Espírito de Santo, mas era povo que frequentava a minha casa, e por todos me respeitar, eles faziam o quê? Se eu chegasse, todo mundo respeitava. Meu padrinho maior está aí. Tanto é que Lielson, meu irmão de santo, já teve afronto na casa de Lielson. Mas mandavam me chamar, eu chegava e tomava conta. E todos os terreiros aqui, onde tinha afronta, eu ia de frente e todo mundo me respeitava, Até hoje. Ô pai, o senhor já falou muito do candomblé, que o senhor já passou pelo Xambá, pelo Queto, hoje está lá no tempo de Ododua, um babaquinho. Mas e a Jurema? Eu sei que o senhor é um filho de Mestre Cibamba. Sim. Não é isso? Sim. E a Jurema? Quando é que a Jurema entrou na sua vida? A Jurema entrou primeiro que isso, né? Porque quando eu caía e batia, quando eu ia para o colégio, e achavam que era beneficia. Mas quando me trazia para casa, alguma coisa me pegava, e eu via muito, na época, uma história de falar para mim, na minha visão. Eu sou Exu Manchi. E comecei a falar com minha avó e dizer, e daí eu tive que procurar, porque na época minha avó não podia fazer, o sangue não cortava sangue, até hoje. Mas muita gente por aí faz, eu não discordo, porque eu não posso dizer que sim nem que não. Cada um faz o seu. Mas onde eu aprendi não podia fazer. Então eu tive que tomar obrigação com Eluziário, que fui tombado com Eluziário, que era dono aqui, de uma mostradinha de transporte e folia. E, na época, tinha muitas orixás que me acompanharam, como Dona Maria de Quixaba, e quando a gente ia fazer a obrigação, todas as obrigações que ela fazia, que eu fazia, ela se tornava madrinha e eu padrinho, porque ela toda a vida teve essa fidelidade de gostar muito de mim e muito dela. Então, me acompanhou desse povo que é assim, Amara Machado, Geni do Gato Preto, esse povo que já fosse embora de prazeres, minha madrinha, que era madrinha de Jurema e de Onocó, que era generosa Paula de Santana, muito conhecida. E eu tomei a obrigação, e depois eu fui tomar a obrigação de caboclo, uma esteira de caboclo, muita esteira de caboclo, com Chico Preto. Então, só para me orientar, quer dizer que a Jurema chega primeiro da sua vida antes do Orixá? Antes do Orixá. Então, você é muito mais antigo da Jurema do que do Orixá, né? Mas assim, eu me preparei primeiro para o Orixá. E depois eu fui fazer Jurema, que o povo dizia mesmo assim que não podia. Mas minha santa caía muito em cima de mim, mas não deixava fazer Jurema dentro da minha casa do santo. Mas aí é que tá, Pai Negro. Hoje ainda o povo fala muito sobre essa questão de cabeça não anda sem corpo, corpo não anda sem cabeça. O senhor acompanha esse raciocínio? Sobre Jurema e Orixá? Porque assim, se eu quero cultuar só Jurema, eu posso. Se eu quero cultuar só Orixá, eu posso, eu tenho que fazer os dois? Não. Depende, né? Porque cada vida
se cria de maneira diferente. Tudo é seu ensino. Você nasceu com uma coisa, então você é aquela coisa. Não tem essa coisa. Porque tem muita gente que tem orixá, mas o orixá não vira. Né? Todo mundo tem seu anjo de guarda, seu orixá presente, né? Mas tem orixá que não vira. E você vai para dentro da Jurema e aquilo flora, e você sabe do seu catismo, suas entidades vêm, suas entidades trabalham. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu falou no tema agora, chega a me arrepiei, porque eu falei um tema uma vez na página, me chamaram de doido. O senhor é babalorixá, muito respeitado. Uma pessoa que chega na sua casa e não dá santo, ela é orã? Necessariamente? Não necessariamente. Não. Então, mesmo que ela não dê santo naquele momento, ela pode pisar no outro lado no terreno e dar Jurema. Pode, com certeza. Porque tem gente que diz que não pode. Você não deu santo, você não dá Jurema. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, porque assim, a divindade, né, quando a gente vai buscar a divindade, vem do céu, Pegia ou Pelmano. Então, é uma divindade que vem sobre você. E quando a Jurema vem, a gente vem de lá para cá, a Jurema, né? Então, aquilo dali que você vai receber é outra coisa. É uma divindade já de uma força aonde você cultiva a saber profundamente. Tipo, o segredo da Jurema todo mundo quer saber. Mas é feito por causa de abelha. Trabalha e faz o mel sem ninguém ver. É um mel diferente. E a essência de cada é uma essência diferente. Por quê? Porque do céu é celeste e é da terra é terrestre. Então, o que vem de lá do lado do Aie, não está se misturando com o de cá. E não tem nada a ver uma coisa daqui com a outra de lá. Seu catisco é seu catisco. Seu orixá é seu orixá. Uma coisa que eu acho que muita gente quer saber, mata minha curiosidade. Seu nome é Everaldo. Você é conhecido como negro, acho que por conta da cor, que a gente é conhecido como negro, negão. Mas Boa Faca. Por que negro da Boa Faca? O senhor é muito forte do senhor? Porque eu sou rápido e ligeiro. E quando eu fui tomar, antigamente, quando se tomava obrigação, aí, depois de tempo, era que o pai dava a mão de faca para o filho. Ninguém recebia a entidade hoje, e a entidade já vinha pulando, cantando, e dando nome, pulando, e pulando. A Jurema e pulando aqui, acolá. A gente batia, caía, para tomar ficar seus preceitos, tomar seus banhos, seus desenvolvimentos, para até chegar a seu limite. Não passava o carro na frente do banco. Hoje em dia todo mundo faz, a gente eu ia perguntar, hoje eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas como o senhor já entrou, eu queria perguntar, o senhor tem quantos anos de santo? De religião? Desde que nasceu ou o senhor conta depois que foi Não, iniciado? desde que nasci não, porque também ninguém nasce manifestado, né? Mas se eu tenho 58 e 50 anos. 50 anos de santo, de Jurema, de espiritualidade. Pai Negro, dentro da religião que o senhor vê hoje, eu sei que sua casa é uma casa antiga, é uma casa que mantém a tradição no qual o senhor aprendeu, e o senhor deixou claro isso para mim. Mas eu sei também que o senhor circula por aí e o senhor vê muita coisa. Também, eu acho que no auge dos seus 58 anos, o senhor aprendeu a ver, escutar e ficar calado, porque a sua casa é sua casa e a casa do outro é a casa do outro. Mas, de uma forma geral, como é que o senhor enxerga o candomblé hoje? Hoje, eu lhe digo assim, as limitações do ontem, né? Porque eu aprendi ontem e não posso brigar com hoje. Por quê? Na minha época, que eu fui feito, meu pai dizia mesmo assim, quando chegar na casa dos outros, se cantar mineiro pau, responda mineiro pau. Você, na sua casa, você é rei e é rainha e é tronado. Na casa dos outros, você é visita. E quando chegar, respeito. Nunca ultrapasse, que é para nunca ter. O filho só faz o que vê o pai fazer. Então, eu não posso dizer que o filho dos outros está errado, porque aprendeu do seu pai. Aí eu também vejo muita coisa que não é da minha sala. Mas está certo, pai Negro, está certo. Você não aprendeu do seu pai assim, então assim está certo. Você está se dando bem assim, é muito justo você ficar bem assim. Porque o melhor é você estar bem. Mas se por um acaso, um exemplo, o senhor está aqui dando uma entrevista para mim, chega uma pessoa agora e diz assim, pai Negro, eu vi um filho seu fazendo isso e isso, nada do que o senhor ensinou. O que o senhor faria? Eu vou me sentar, vou esperar ele chegar, vou perguntar a ele se foi aquilo que ele aprendeu. E aonde ele aprendeu. Mas eu sou muito alinhado a meus filhos e eles a mim. Tudo que eles vão fazer, mesmo que eu não possa ir, eu tenho um filho de Espírito de Santo aqui, me disse agora com 40 anos de santo.
está aí no outro lado fazendo a comida canjeira dos pretos velhos. Tudo que ele quer é comigo, no entanto, e os outros também. Porque são muito barracão aberto e não vou contar porque a dedo não dá para chegar. Esse cara pergunta, quantos filhos hoje? Se eu tenho um número mais ou menos. De 100 a 150 para lá. E todos, quando eu não posso ir, ele diz, meu pai, eu vou fazer isso. Eles já sabem porque eles participam da minha casa e nunca saíram. E tudo que tem para fazer, eles estão lá. Estão aqui. Mas, desculpa, mas é assim, eles nunca deram um passo maior do que a perna, porque quando eu sei que ele dá um passo maior que a perna, eu chamo, também não gosto de grito, porque não dou grito de filho, mas chamo o filho lá dentro para saber o que é bom. E sou de impor. Eu não sou de gritar, mas ele sabe quando eu não gosto de uma coisa e falo algo. Outra coisa, pai Nego, que está circulando por aí e o povo está comentando muito, aí eu gostaria de ver a sua visão dentro da sua casa. Caso um filho seu chegue para o senhor e diga, pai, não quero mais ficar na sua casa, tem essa obrigação de ficar? Não, de jeito nenhum. Porque, assim, nada no mundo é para sempre, né? Nem nossa vida é nossa. Então a gente só fica no deixar tempo. Então aqui na minha casa eu tenho muitos filhos de santo que foram embora. E que voltaram para o orixá, para a minha casa. Esse de 40 anos mesmo, procurou a casa do meu pai de santo. E que por sinal era muito meu amigo e me chamou para ir para a saída. E eu fui para a saída. E quando chegou lá, o orixá passou por todo mundo, caiu no meu pé e foi embora. Uma saída de quarto da casa, de outro para o orixá. E esse menino apanhou e sofreu de só para poder beijar. E ele disse, mas meu pai, o senhor tem um pé de fato espera. E todos que saíram foram assim. Não, filho, a gente faz ele, é como o filho que a gente cria para a gente. Faz ele, deixa e manda ele andar. Ele vai ver o que é que ele quer. Se ele achar uma casa melhor, se o orixá não estiver bem ali, ele vai tirar e a gente vai continuar sendo amigo. Porque o orixá não tem isso, não. Eu só não posso fazer um orixá e botar ele aqui e depois tirar e entregar. Leve o seu orixá para o filho. Isso eu não posso fazer. Mas se o filho me mostrar, meu filho constrói, bate a cabeça, eu faço a comida branca, eu cubro o orixá, eu vou cantando, entrego o orixá ao filho, e vou até a casa do outro trabalho, o orixá entregar o santo lá. Ô, pai Nego, dentro desses 50 anos de religião que o senhor tem, qual foi a pior parte, e se teve alguma pior parte, uma parte que mexeu com o senhor e que o senhor não esquece? A parte, assim, aqui as pessoas em orixás antigas, como Mãe Selma, Mãe Mara, que foram em orixás, primeiro que eu, Eugênio, o povo que meus olhos viram e que eu vi muito fazer o bem e trabalhar direito dentro do candomblé e dentro do orixá, e eu ver ir embora Mãe Beuzinha, e eu praticamente corri de cueca dentro da casa de Beuzinha, né? E a gente, eu nunca tive inimigos aqui, e eles todos me amavam, e vendo, sofri com a partida, quando eles foram embora. Quando foram embora, aí aquilo me doía, porque é um pedaço da gente, né? Porque você passa, digamos, se você tem 100, seu orixá, a sua divindade 100 anos, aí depois de 100 anos, num minuto você vê esse bicho assim, se acabar. Aí aquilo é doloroso mesmo. E o que mais me doía era isso, porque inimizade eu não tenho, a não ser que é oculto. Engraçado que eu procurei saber, porque eu hoje ia fazer uma brincadeira com o senhor, que era para quem o senhor bate cabeça. E aí eu perguntei a uma das filhas do senhor, eu disse, e aí? Ele disse, não, meu pai não tem inimizade com ninguém, a não ser que tenha com ele. E era isso que eu queria perguntar, como é que o Babambixá hoje, com 58 anos, 50 de religião, mais de 40 aqui dentro do corpo, consegue ter uma vida, ainda mais dentro de uma religião que o povo sempre fala que ninguém é unido. Como é que o senhor consegue se sair disso para viver uma vida plena, sem arega com ninguém e só de achar? Porque eu fiz diferente, né?
Nunca me envolvi muito na vida dele. De pai de santo e de mãe de santo, de babá de chá, de chá de jeito. Eu só estava ali e nunca dei ouvido ao que o povo falava. Olha, fulano disse isso. É a visão de fulano. Aí quando eu sabia que algum babá de chá ou enhado de chá falava de mim, eu pegava, catava meus filhos, fazia uma panelada e ia para a casa dele e passava ali todo dia pulando macumba, dançando, e dava a benção ao mestre, eu batia a cabeça por orixá, porque eu tenho essa divindade, de não deixar o orixá bater a cabeça para mim. Eu, toda a vida, quem bate a cabeça por orixá. Eu não tenho força de fazer o orixá é quem tem força de me fazer. Então eu não deixo o orixá bater a cabeça para mim, eu bato a cabeça por orixá. Então, e daí sucessivamente, eu fazia amizade e fiz amizade com todos. Nunca teve briga. Dentro de todas essas nações que o senhor hoje é hábito, é conhecedor, tem alguma que é seu xodó? Não, Todas porque só muda ali dentro do Urumpó. Só muda aqui fora, porque quando chega dentro do Urumpó, toda a divindade é uma só. Santo não tem espelho, o santo é muito humilde, ele vem com os pés no chão. A gente produz o chá, faz tudo. Claro que se puder botar ouro para o seu orixá, bota. Mas a gente bota o orixá todo dia de ouro e os pés no chão. Quer dizer, a divindade não tem essa coisa. É a gente que tem a vaidade de estar preparado e bonito para ver o orixá. Né? Mas não tem essa coisa. Outra coisa, meu pai, há uns anos atrás eu estava até falando com seus filhos, que me chamou a atenção, porque eu acho que ainda hoje o senhor é o único, pelo que eu sei, o senhor é o único babalorixá que eu conheço, que tem 2 barracões. Tem um para orixá e tem outro para Jurema, mesmo que um fique de frente para o outro, são 2 espaços diferentes. E eu me lembro que isso me chamou a atenção. Foi um pedido de Oiá de dizer que não queria Jurema aqui dentro? Sim. Me conta um pouco. Porque, assim, o meu orixá não permite nada de magia, não permite nada de cachimbo. E olha que em Iaçã, ela entra dentro da macumba, né? Ela entra dentro da fumaça, mas o orixá aqui, ela não permitia, por causa do axé, primeiro, que era de Nanã, e ela não permite que fumaça dentro da casa, descarrego, pular, tomar cachaça, essas coisas, não. Aí, por não permitir, o que é que o orixá, o meu mestre também, quando ele entrava, só chegava até ali, a porta mais para lá, nunca vinha para cá, e eu tive que comprar esse terreno e construir e fazer o lugarzinho dele, o cantinho dele, que é lá do outro lado. E assim é o que eu digo, em agradecimento aos meus velhos e às entidades, o que me dá noção e força, né, para chegar até aqui e a caminhada de ir e seguir. E assim eu estou. O senhor, quando olha para trás, se arrepende de algo? Do que eu não fiz mais pela humanidade, quando eu podia ter feito. Então faria tudo de novo, melhor. 3 vezes melhor. O terreiro de Oiaguerê faz um trabalho social também dentro da comunidade. Me conta um pouquinho sobre esse lado social, porque eu também tenho um olhar que terreiro não é só um espaço religioso, mas também pode ser um espaço social para que a comunidade possa adentrar e conhecer. E a sua visão, meu pai? Porque isso já vinha de minha avó. Minha avó dizia assim, olha, saravá para quem é de saravá, mujubá para quem é de mujubá, benção para quem é de a benção, aleluia para quem é de aleluia, mas tem uma maneira da gente ver e se sentir bem com Deus, dar comida aos seus. Se você dá comida aos pobres, você dá comida a Deus. Porque Deus se alimenta daquela força que você divide o seu para dar ao próximo. Né? Então, eu fui criado assim, e assim eu tinha que entrar nesse barco e remar esse barco. Então, antes, era pouco, mas era de pouco. A gente tinha um manguzá, mas dividia para todo mundo, uma cante, uma sopa. E a casa foi evoluindo, eu fui matando boi, matando muito bicho. A casa de grande axé, que mata muito bicho.
e a gente faz doação com os bichos que a gente faz a obrigação dentro da casa. E os meus amigos que são padres, que eu tenho muito amigo padre, pastor, não tem discriminação comigo, e vem na minha casa, vai no meu candomblé, eu vou na igreja deles. E a gente se dá muito bem. E essa ação social a gente faz cada semana, porque Inhaçã pediu também que desse comida na rua. E aqui a gente, quando as pessoas precisam, a gente se reúne, dá uma cesta básica, leva comida, faz o que pode. E o pouco que a gente tem, multiplica. Porque a gente faz uma coisa que dá para ajudar. E vem o retorno E também. tem o retorno. Meu pai, eu vou falar agora com o senhor sobre alguns assuntos polêmicos. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responde. E na hora da edição do vídeo eu corto, está tudo bem. Mas aí, a primeira é uma coisa, é o seguinte. O senhor, enquanto juremeiro, quando o senhor olha por aí a figura de embusteiro, o senhor acredita? É uma entidade? É algo que o senhor cultua, a figura do embusteiro? Eu não cultuo porque eu não aprendi assim, né? Eu não aprendi, aí eu não cultuo. Mas, com certeza, existe, tem sim, porque se há uma espiritualidade limpa, existe uma espiritualidade igual, sob escuro, né? Um Egum, até que porque um Egum desse, um embusteiro, um embuste que pode pegar uma pessoa e dar o nome de um santo, passar aqui, me enganar, eu sou um babalorixá e passar aqui, enganar um Yalorixá, um babalorixá, dizer que é Sibamba, dizer que é um mestre, que é uma mestra. Não, pode passar assim, porque assim não tinha os Eguns. Tem. Agora, para quem sabe mexer e movimentar essa parte. Eu, no entanto, nunca digo que não pode ser o que é. Existe embuste, existe. Por quê? Existem aquelas pessoas que nasceu para sofrer, tem menino até hoje que dorme na rua, usa droga, dorme debaixo de uma ponte. Aí a espiritualidade não recebeu de braço aberto, porque fez muita maldade no mundo, fica vagando, né? São espíritos obsessores. Aí o povo diz assim, embuste. Mas para mim é um obsessor que pode passar. É isso, meu pai. Eu, quando eu fiz minha Jurema, 20 anos atrás, eu aprendi a trabalhar com o espírito obsessor, que é justamente esse espírito que o senhor está falando, que engana, que se passa por uma mestra, se passa por um mestre. Mas eu nunca tinha ouvido falar em embuste, né? Embusteiro. Mas tudo bem. Outra coisa que eu queria saber. Mulher, dentro do seu terreiro, ela toca atabaque? Não. Você pode explicar por quê? Não, porque assim, pelas divindades, né, existe órgãos, não existe objeto. Mas eu vou em muito canto que eu vejo também, Como o senhor falou, né? na minha casa não vai fazer. Porque eu não deixo. Eu tenho uma filha de santo que, por sinal, a Yara Bichara está aí, a mãe de santo, uma das primeiras, que ela bate muito bem. Então, quando ela veio para minha casa, ela já batia. E era chamada para bater nos terreiros. Mas depois chegou aqui, a gente conversou e ela deixou de bater porque tinha que homem fechado, mulher aberta de todo jeito. Tem que abrir a perna e botar um atabaque ali no meio. E para bater um bom atabaque, na minha casa também eu não digo que não pode. Mas na sua casa aqui não. Outra coisa, isso também é bem espinhoso e polêmico. Vários terreiros por aí estão levantando as pessoas trans, homem trans como Ogã, mulher trans como Equérito. Na sua casa, sobre o seu olhar, o que o senhor acha disso? É uma coisa que o senhor não vai dizer que é errado, como o senhor já disse, que cada casa mais. Nem da Boa Faca levantaria uma mulher trans como Equérito e um homem trans como Ogã? Não. Não é porque, assim, né? Eu não tenho uma visão de agora, do ontem, para esse lado, né? Claro que eu não sou uma pessoa que queira defamar ou tirar o êxito ou a melhoria de ninguém. Mas onde eu aprendi, não me dava esse direito, e eu estudei assim e não posso fazer diferente. Porque a gente tem uma cartilha, né? Que tem que aprender por ela. Meu pai me ensinou assim, eu ensino meu filho assim,
eu não faria. Mais do que isso, o senhor está inventando. Porque aí eu não posso ultrapassar meu limite, porque eu não tenho esse momento de querer ultrapassar o limite dos meus antepassados. Outra coisa, meu pai, o senhor que tem um terreiro dentro de uma comunidade periférica, dentro de uma favela há muitos anos, com certeza já deve ter passado por isso. Filhos que usam drogas, filhos que fumam maconha, pessoas que fumam maconha, pode estar dentro do axé, pode ser do axé? Pode ser, mas aí tem aquele lado, porque a gente vai trabalhar aquele lado, né? Porque tudo é experiência ou inexperiência. A pessoa pode ter. Eu tenho um filho de santo, digamos, 14, 15, 16 anos, entra dentro da minha casa, aí entra dentro da minha gira, não sei o que ele está fazendo lá fora, e quando vim, ele vem limpinho. Muito bem. Mas aí eu vou cumprir, se eu descobrir, eu vou ter que conversar com ele. E se isso é uma maneira dele querer, não vai influir aqui dentro, não. Ele saber fazer a parte dele lá, porque o orixá é que ele quer. Então, fique guardadinho, limpinho e faça de maneira diferente. Eu vou explicar como é, como não pode. Mas se ele quiser, no tempo que você estiver fazendo, se limpe primeiro, para depois vir para dentro do orixá. Você, nas funções do orixá, você não pode estar assim. Mas, hoje em dia, é tão banal, é relativo, né? As pessoas fazem. No caso, o senhor diz que a vida da pessoa fora do terreiro é fora do terreiro. Aqui dentro, tem que ter respeito. E tem que se guardar e se respeitar. Então, se fizer diferente, vai apanhar. Vai apanhar porque o orixá bate com as mãos. E eu não vou poder fazer nada, porque eu apanho também. Né? É verdade. Ô meu pai, nesses seus 58 anos, o que é que o senhor espera para frente? Realizar mais o quê? O senhor se sente uma pessoa realizada? Tem algum sonho ainda que falta? Porque digo, não, estou de boa, mas não preciso construir isso. Nem dar uma faca hoje. Futuramente eu preciso assim, de mais ambiente. Eu tenho trabalhado em cima das coisas, pedindo mais a Deus em primeiro lugar, a Ororo, que me dê um espaço maior. E antes de eu partir dessa daqui para outro lado, ou para onde Deus me determinar, minha mãe é só, eu tenho um espaço maior que eu possa deixar meus filhos tomando conta da casa, que eu possa ter condições de ajudar mais pessoas. E me sinto realizado, porque quando eu menos pensava de tudo, eu bati a Europa, eu fui para a Europa, bati a Europa toda. Tenho meus filhos que moram lá, que moram em São Paulo. Eu já fui fazer Jurema em São Paulo, fui fazer no Rio de Janeiro, na Bahia. Tenho minha família aqui também, de Candomblé, muita gente lá na Bahia, que são família minha. E o que eu gostaria muito era mais união espiritual, porque eu vejo que os babalorixás hoje em dia não se quer se engaifar muito, brigar muito, eu posso mais. Não, se unisse, daria para fazer uma sopa grande e matar muita fome. Pai Negro, 150 filhos, eu acho que todo pai de santo tem o seu lado psicólogo. Como é trabalhar com tanta cabeça diferente, com tanta gente diferente, pensando coisas diferentes? O senhor não teve algum momento que o senhor quase enlouquecia, não? Como? Não. Procurar entender mais ele, a parte dele, né? Isso. Procurar mais a parte dele para ver até onde é que vai, se sentar, conversar, buscar. Quando tem que gritar, eu também sou severo, eu também bato na mesa. Eu bato na mesa e dou minhas pisadas fortes e puxava de orelha mesmo e tem que vir. Com esse mundo todo dia, pai. Se eu não tivesse o dom de agradar e de também puxar a orelha, eles iam fazer o que queriam. É isso, eu queria saber, olhando para esse lado também, no meio de todo esse povo que ele cerca, o senhor consegue arrumar tempo para o senhor? Sim, sim. Consegue mesmo? Eu tomo meu uísquezinho
Eu vou para um pagode, eu gosto do pagode também. O pagode de Macumba, eu também gosto do pagode. Eu viajo. Agora mesmo eu estou indo para o Chile para espairecer, desopilar. E tomar uma cachaçinha. Então dá tempo para Dá tempo para fazer. tudo. Tudo tem tempo. Tudo no tempo certo. Para encerrar, que eu sei que hoje o senhor vai fazer o seu canjerê, eu queria perguntar duas coisas. A primeira é, Cibamba e sua Jurema Sagrada, o que representa na sua vida? Cibamba para mim representa um mestre consagrado, onde eu vou buscar força para dom de cura, para ajudar as pessoas que precisam trabalhar, para livrar as pessoas do mares, no que eu posso passar um mato, tirar o quebrante, desmanchar, quebrar a feitiçaria, o catimbó, como o povo diz, que macumba é para macumbeiro, mas tirar aquela coisa negativa, a energia negativa. Porque às vezes não é nem a macumba, é a energia do seu vizinho que transmite um olhar tão forte, com tanta raiva, com tanta coisa, com dor. O negativo está tão forte em cima de você que não é nem a macumba, é o olhar perverso que me derruba. E eu pegar um mago e rezar ali, e pedir a meu velho que venha de lá, e de onde ele passa, ele traga mais força para mim, para eu poder entrar nesse caminho espinhoso, porque é um caminho espinhoso. Mas dá para a gente passar. Agora me fale, Oiá. O que é que Oiá representa na sua vida? Minha vida, minha mãe, meu tudo, de onde me alimenta, de onde me traz muita força e fé. Fé. Se não fosse tanta fé que eu tenho no meu orixá, aqui eu não estaria. Porque meu orixá disse que eu nunca ia morrer pobre. Aí eu achava que eu nunca morrer pobre era porque eu ia ser riquíssimo, ter muito dinheiro. Não, era de nunca me faltar um pão de cada dia. E do meu ainda dividir com os outros. E eu tenho isso de abundância que dá para dividir com o próximo. Então, eu não tenho nem como descrever Yansan na minha vida. Yansan, na minha vida, é meu eu, é meu íntimo, é meu ar que eu respiro, é meu pão que eu como. É o agradecimento que eu dou a Deus e uma força que me reflete sobre mim e cuida dos meus filhos, um orixá mãe, né, porque é mãe de 9 filhos, um orixá que tem as 9 forças, depois da nuvem tem os 9 céus e os 9 filhos, mãe 9 vezes, olhar, né? É uma divindade muito forte. E me sinto muito satisfeito em ser filho de Yansan. Axé, meu pai. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o público de Macumba Ordinária de encerramento. Assim, gratidão pelo dia de hoje, que do céu o sangue de Cristo, né, da terra, o sangue que desceu das entranhas da nossa mãe, que a gente nasceu e está vivo aqui, forte, e do idealismo, do querer, a grandeza do poder e a espiritualidade, a boa fé que cai sobre nós e esteja no nosso caminho. Que meus padrinhos de Jurema, minhas madrinhas, meus guias, meus protetores, e que vocês, que a divindade traga fortaleza e que cada dia seja um dia diferente, mas que seja melhor. Axé, meu pai, obrigado. Então, e esteja sempre aqui, porque aqui é a parte que nos toca. Axé. Axé, viu? Então,